essa análise. Nós temos aqui nova referência superior, nova referência inferior, já estabelecida com 1, 2, 3. Precisa só fechar esse mês, assim, porque se ele sobe aqui, ele acaba com as referências. Então, ele é mais provável que o preço vá se manter aqui nessa zona, subindo e descendo aqui, podendo até cair um pouco. Então, é pouco provável que ele vá desestruturar essa formação de NRS. Semanal também temos aqui essa resistência aqui da máxima da semana, e aí os preços estão aqui nesse meio de caminho. Diário, né, os preços chegaram naquela linha que nós marcamos, desde a última aula, né, de quarta, aqui é sexta, quinta, quarta mais ou menos aqui que a gente estava, né, e aí os preços acabaram chegando aqui nessa linha de tendência, e ali deu vendas, nessas zonas de resistências, né? Provavelmente aqui vai desencadear uma queda, não estou falando que vai cair do M1 direto, né, que ele faz ondas, mas provavelmente desencadeia aí no final desse mês uma queda para caminhar isso aqui para depois começar a subir. Essa é a minha visão de análise. No H1, nós tivemos aqui vendas desde da máxima do dia de ontem, esses pivôs. Aqui nós temos um pivô, um A, um B, aqui cabeça de pivô, aqui outras vendas na máxima do dia de hoje. Estamos aqui agora em zona de suporte, né? Zona de suporte não é incoerente com a visão que a gente viu ali no diário, mas é na zona de suporte, provavelmente o preço vai ter uma dificuldade, pelo menos dificuldade de passar por essa região. A gente vai ver se ele faz com que essa região realmente se comporte como suporte, né? Está na região de 62, então provavelmente podemos esperar uma retração, mas tem que observar. Essa linha de tendência, o preço pode lá no M1 dar algum sinal para cima, pode voltar e vir para baixo, né? Passando ali. Depende do sinal do M1, né? Não estou falando que pode subir ou descer. Depende do sinal do M1. E pode também ficar se enrolando aqui. Bom, eu acho o mais fácil ele fazer uma retração subir. Esse aqui já alcançou a expansão de 5 ondas com 38. Então, vamos descer o tempo gráfico. O M15, tivemos aqui um Las Vegas, né? Então, hoje, na máxima do dia de hoje, tivemos um Las Vegas. Então, facilita ali essa venda aqui nessa cabeça do pivô. Então, essa venda aqui lá no M1 estava bem fácil de ser feita, bem tranquilo. E as vendas aqui em cima também. Então, nós tivemos pontos de venda que seriam nessa região e nessa região aqui, que é ontem onde nós conversamos, né? Que é essa retração de 62. Aí, o que a gente tem que fazer aqui? Só atualizar umas LTs, por causa dessa nova mínima. Então, LTs atualizadas, né? Aqui eu tenho também esse ciclo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, faz com que eu tenha esse pivô que retrai em 62, então esse pivô aqui joga uma expansão para cá também, talvez ele possa cair aqui mais uns 30, 36, 40 mil pontos aí, né? Vamos ver. Por enquanto, com a mínima anterior está se comportando ali como resistência, né, a mínima anterior, esse candle fechou abaixo, tentou fechar acima, então aqui no M15 resistência, no H1 também resistência mínima anterior, então percebe que o preço ele tenta voltar, mas não consegue. Esse candle aqui da hora, ele é importantíssimo para a gente analisar essa intenção dos preços. Então, vou deixar aqui essa Atos Line mais para entrada, eu vou colocar aqui na mínima anterior, low 83610, 83610, então bem tranquilo de fazer essas análises, nada demais, né? Escrevo aqui mínima do dia anterior, MD anterior, mínima dia anterior, né? Então isso aí fica em todos os tempos gráficos já. Essa linha de tendência aqui, ela delimita esse pivô, beleza? Ela é fractal, vamos colocar essa aqui agora. Ela também já tem a linha de tendência tosca ali, né, no mesmo local. Não precisaria necessariamente. Aqui a gente pode colocar aqui dessa onda aqui mesmo que uma onda visual, né? Então temos aqui essas linhas de tendências no H1, no M15 também.
Aqui eu posso apagar, não preciso deixar, já foi. Aqui também posso apagar. M5. No M5 aqui nós tivemos algumas possibilidades de entrada, né? Possibilidade de entrada 1 seria com esse topo aqui, nessa região aqui, né? Ou o cara talvez tomasse um break-even, daí poderia ter uma outra possibilidade de entrada aqui. Aqui já não toma break-even. Se o cara usa break-even, chegou a 238 e agora estaria em 185 mil pontos. Né? A $1 o pip já chegaria ali a R$1.000, né, de lucro. $2 o pip, R$2.000 de lucro. E assim vai. No dia de hoje, teríamos aqui esse pivô LT. Então, teríamos essa estrutura aqui de pivô 3.5 com essa expansão alcançada. Essa aqui já foi alcançada com certeza. Também uma possibilidade de M5 de entrada aqui, 147. No M1, vamos analisar o M1. No M1 nós tivemos aqui esse pivô LT. Né? Essa possibilidade de entrada não é das melhores, não é um pivô, né? A falha estava contra, mas aqui uma compra de pullback e aqui uma possibilidade aqui que a gente procuraria uma venda, mas não acabou não encontrando, teve essa cabeça de pivô, teve esse fundo fechado e acabei não vendendo aqui, deixei sem trade. Aqui deixei sem trade também. Congestiona, né? Faz esse congestionamento, faz um padrão 1, 2, 3 em aberto. Aqui uma venda, essa é a venda onde o Felipe Gusso vendeu ontem, o qual a gente estava aí, eu particularmente estava distraído, não vendi, mas o Gusso vendeu. 1, 2, 16 e 31, a venda desandou ali, ele saiu bem aqui na primeira, dois primeiros lotes, o outro deixou em aberto, 254 mil pontos. Aí você estava falando do fundo, né? D1, né? T1, primeiro aqui tem um fundo H1, aí tem essa retração aqui também de 62, tem essa expansão de zona de simetria, né? Tem essa expansão aqui também, vai ter essas outras expansões. Então tá em Conge Box, tem padrão 2, 3, tem zona e tem ciclo para baixo, ciclo para cima. Então aqui é uma venda fácil. Aí a gente vai lá para o D1 agora, que é o que o Rafael está chamando a atenção. O fundo D1, sim. O fundo D1 a gente, tínhamos mapeado já, inclusive, na quarta-feira. Não sei se tu lembra. Ó, vai ter a CLT, vai ter o fundo D1, bem aonde tinha esse fundo D1. A zona de resistência ali é uma zona maior, não é uma linha, mas se a gente traçar essa linha, vou colocar a Atos Line ali. Espera aí. Ó. Só por curiosidade, 8650289. 8650289. 8650289. Vou lá para M1. Bem aqui em cima, né? Olha lá. Então, bem caracterizando mais ainda uma venda em resistência. Várias e várias resistências aqui, né? Então, aqui essa venda de gabarito, com certeza, clara, retração, expansão, número de ondas, fundo H1, congestionamento em aberto, padrão 2, 3, zona de venda, ciclo, absolutamente tudo, aquela LT também, macro, né? Então, aqui essa venda é uma venda boa, os preços se alongam, faz esse DD Box aqui, esse pivô de um box para o outro, com uma LT que fosse aqui, faz depois esse pivô LT, beleza, dá para comprar, dá para manter essa venda aqui, inclusive, não precisa liquidar aqui, porque é característica de pullback, né? Como é que eu sei que é característica de pullback? Vou colocar essas expansões aqui, né? E ele não mal faz a falha e está nessa retração aqui desse última secção. Ainda vai ter resistências aqui para serem vencidas, resistências depois do congestionamento, né? Ele cria uma zona de compra, você pode comprar aqui. Posso não comprar aqui também, se for muito ousado. Ah, Diego, aqui é muito ousado, beleza, mas pode comprar aqui. Chegou a 67, 70, é compra de pullback. Aqui eu posso comprar também, que é o mesmo pivô, praticamente ele só evoluiu o pivô, ficou 85, mas aí aqui nessa zona de venda, com padrão 1, 2, 3, zona de venda ciclo, ó, ciclo para baixo, ciclo para cima,
Então, aqui, com a falha de baixa, todas aquelas características, aqui é necessário vender. Aqui é difícil de vender, porque a expansão ainda joga para dentro aqui dessa região, tem esse topo, né? Mas aqui esse pivô já joga aqui para fora da caminhada da falha. Então, aqui é uma venda muito fácil de ser feita. Essa aqui pode continuar vendida. Chegou ali a 300 mil pontos. E essa aqui seria nesse pivô. Lembrando que as compras seriam pullbacks. A falha acabou de ser feita. Então, a falha ficaria aqui, grande. Está estabelecendo nova referência superior e inferior. Vamos atualizar aqui as linhas. Dentro do dia, eu vou ter isso aqui como cabeça de pivô, então aqui eu vou evitar de fazer qualquer compra. Essa tentativa de pivô de alta aqui bate na cabeça do pivô é jogado, bate na cabeça do pivô é jogado, bate na cabeça do pivô é jogado. É só uma retração desse momento aqui, então eu vou evoluir essa retração, né? Evoluo aqui para esse pivô aqui, ó. Vou evoluir para esse pivô, onde chegou em 62. Tenho essa linha de tendência mapeando esse pivô. Já está obsoleto. Deixa eu arrumar isso aqui. Espera aí. Essa secção aqui também eu vou colocar uma retração. Dependendo do nível ali que retrair, né? Eu posso colocar isso tudo aqui como uma retração do dia. Posso colocar isso aqui como sendo um pivô, isso tudo como retração do dia. Então, o ideal é que ele retraísse um pouquinho mais e pode dar uma venda ainda aí pela frente, aqui nessa retração. Vou colocar ela toda já como retração do dia, né? Na análise que foi avançando. Essa LT aqui. Então, aqui eu já tenho um vértice, que é uma onda só. Se tem um 2, eu poderia tirar uma LT daqui, vou tirar. A venda mantém. O Augusto liquidou, ele mandou no grupo ali que liquidou. Esse pivô de alta ali antes, ali ele saiu. Tem que usar o gráfico para conter o emocional. Botou a saída do cagão. Mesmo assim é difícil. É. Tem um behavior finance, é um processo, né? É um processo de automodelagem, aí ficar para a próxima ele melhora, tira essas LTs. Então, pontos aqui, né, que essa venda ainda está válida, né? Então, estabeleceu nova referência superior e inferior. E até aqui são mais 75 mil que tem uma probabilidade de pegar. Vamos ver como se comporta esse candle. Está fechando daqui a 10 minutos, né? Ver se ele fecha aqui para cima e volta a transformar o dia anterior como suporte. E aí vamos analisar, né? Aqui essa região é resistência. Vamos ver o que acontece. Aqui não tem o que ser feito, né? Ter liquidado está ótimo também, não está errado. Aqui, motivos de liquidação, né, que você teria. Já teria alcançado esse 56 desse ciclo, caminhou a falha, e eu teria essa expansão aqui também, com 3,58 aqui, poderia também ter liquidado por aqui. Ó. Ele tenta passar a expansão, desfecha, volta para cima, nesse indício aqui, né, vestígios, indícios e evidências. Na verdade, esse vestígio, né? Esse vestígio. Cara, fica quase escrito viés, né? Vou criar um axioma disso aqui. Tá, esse vestígio de tentar passar a expansão, não passou e volta aqui para cima, não é compra, mas você pode fazer uma liquidação ali, tá? Aí depende do teu perfil, depende do que você está de apetite para risco. Se você, por exemplo, está vendido bem aqui,
você tem mais tranquilidade para manter esse trade. Se você está num day trade aqui já é um swing trade, correto? Aqui, nesse outro aqui é um day trade, então você poderia ter colocado ali 140 fora o spread, coloca 130 para ser, né? Sim. 130 no bolso, vezes $1, ou 130 vezes $2, dependendo dos lotes que você for colocar. Bom, é uma liquidação tranquila de ser feita. Não há compra ainda e dá ainda para reentrar em alguma coisa aqui nessas resistências aqui que são formadas. Só que vou ter que esperar as novas referências, né? Essa expansão aqui não há mais por que deixar aqui. Podemos colocar aqui, ó. Temos a retração do dia, que é a mais importante. É isso. Então, o Bitcoin está bem mapeado. O final de semana aí promete umas oscilações boas. Não sei por que o gráfico está dizendo, né? Não sei por que lá fora, o que está acontecendo para o Bitcoin prometer oscilação boa. Como é que eu sei, né, que tende a ter oscilações boas ou não? Quando que não vai ter oscilação? Quando tiver caixote. Você tem aqui um range de resistências significativas e suportes, correto? Sim. Aí ele vai ficar assim, ó, né? Poucas oscilações. Agora, quando a resistência está longe do suporte, daí ele vai tender a ter oscilação boa. Então, a gente tem aqui, daqui para cá, ó, 200, entendeu? Daqui para cá pode cair 700, então ele pode subir o sábado, a sexta, o sábado, e daí no domingo cair, para fazer essa mínima, tá? Sim. E aí eu não acho que do sábado 200 mil pontos que tu possa pegar seja pouco, entendeu? Não, excelente, tá louco? Como 200 pips, coloca $200, então é um sábado diferente. Eu sei que eu comentei contigo do sábado, tende a ter uma oscilação menor, né? Não sei se é porque o pessoal não gosta de operar sábado, se é alguma coisa religiosa no mundo, não sei o que acontece, cara, mas o sábado tende a ter uma oscilação menor, só que há sábados em que eu já olhei, em que tem um range maior e ele oscila maior. Então o que a gente tem que ver? Suporte e resistência. Aqui, o suporte do diário mais próximo é esse aqui, né? Do fundo. Do topo. Do topo, desculpa. E aí tem a CLT. Aqui eu teria uma linha de tendência aqui, ó. Que estaria segurando, né? Essa linha de tendência bem visual. Vou até deixar ela ali. Só se esse movimento de baixo já atingiu a completude ali. 5,38 pode ser aqui. Também, né? Suba um 38, sim, já atingiu a completude. Mas daí, isso aí agora é day trade. Agora tu olha lá pro day trade. Ele já não tem mais um direcional, assim, ó. O que isso aqui quer dizer? Que eu tô em zona de exaustão, só isso. Mas tu pode continuar operando na venda ou na compra. Agora, quando tu pega aqui, uma venda aqui, por exemplo, né? Aí você tem uma ignição. Daí você pode buscar lucros maiores. Aqui já não é recomendado tu buscar lucros maiores, tão maiores quanto isso aqui, né? Sim, sim. Mas o que você faz daí nesse momento de exaustão? Você geralmente desce o tempo gráfico, desce lá para o H1, aí no H1 você já tem aqui uns norteadores aqui dessa caminhada da falha, né? Que tem a região de 62. Eu acho já difícil o preço vir aqui e vencer todas essas resistências, né? Eu acho difícil, e daí vir aqui para cima para caminhar essa falha. Eu acho mais provável que o preço, de alguma forma, faça esse pivô ficar maior, para esse pivô ser um motivador para chegar e fazer essa expansão. Então, para esse pivô ficar maior, ficaria o quê? Vou tirar aqui, tá? Ficaria uma evolução para um pivô, ó, precisaria ser um pouquinho maior ainda, né? Aqui, ó. Aí, caso ele ficasse um pouquinho maior, ele precisaria hoje ainda cair para cá e vencer essa LT, correto? Sim, sim. Aí, vencendo essa LT, fez para cá. Vamos supor que ele faça esse topo. Isso é diário, né? Cara, fazendo esse topo hoje, né? Ainda tem como fazer esse topo hoje. Precisa de uma intenção. Eu não sei se ele vai ter essa intenção, mas precisa. Né? Não é preditivo, é reativo. Fazendo esse topo, daí o contra-ataque dos comprados após o topo poderia, ó,
fazer o varal aqui nessa LT. E aí uma venda aqui no domingo. O sábado fazendo o varal de retração, né? E uma venda no domingo, para daí pegar esse venda para trade caminhada maior fora. ali, que seria de 800 mil pontos a 1 milhão de pontos. Então, independente de ter chego na expansão ou não, tem probabilidades, né? Aqui a cabeça de pivô está para baixo. Então, o que tem que ser feito agora? Deixa essas expansões aqui, analisa, acompanha, fica atento. Oportunidades boas estão à nossa frente aí, né? Olha, ele está subindo aqui para essa. Isso aqui também pode ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, uma evolução de um pivô assim, sacou? Ó, que é a expansão do dia lá, do H1. Então, para quem tiver paciência, né, pode pegar um bom trade aí. Vai ter que vencer essas resistências para ir. A gente vai ter que fazer o viés, né? O vestígios, indícios e evidências. O ideal é que você entre em evidências gráficas, que é o fechamento e confirmação, né? O vestígio serve para você liquidar, é assim, tu tem uma expansão, tu deixa o preço ir, tu vê como o preço se comporta naquela região, não se comportou, não prosseguiu caindo, tu bota no bolso, o lucro mesmo que pequeno não quebra ninguém, então o Gusso que fez essa venda maravilhosa aqui em 3 contas e pegou grande parte desse movimento, né? Como ele liquidou bem aqui, ó, Rafael, ele me mostrou a liquidação dele ontem, ele liquidou bem aqui 2 contas. Então nessas 2 contas que ele liquidou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 horas, né? 21 horas, o preço já está pior do que da liquidação dele, mas provavelmente deva cair. Agora, ele liquidando aqui, ele poderia ter reentrado aqui, né? Sim. E é isso. E aí tá de fora, caso esteja de fora, vamos supor um caso dele que ele esteja de fora, aí é ficar esperando o viés. Tem que o VIE, né? Vestígios, indícios e evidências. Se procurar uma entrada em evidência de que o mercado vá para baixo. Agora, essa mudança de CRTF aqui não é uma evidência, né? O S podia ser salutares, o que acha? Como é que é? O S, viés, salutares. Salutar? É. Viés, indícios, evidências salutares. É, salutar, saudável, né? Saudável, salutar. Saudáveis, pode ser. Suprema. Eu só não sei se ficou legal o anacrônico viés, né? Porque viés geralmente é sempre negativo, né? Mas aí a gente venceu o viés. Como é que vence o viés? Ficou legal, acho que ficou legal. Como é que vence o viés? Análise de vestígio, vestígio, indício e evidência suprema. Foi. O que tu acha? Ou análise de vestígio, Saudáveis, indício e evidência saudável. Legal, aí fica a palavra, né? É assim que vence o viés. Ó, fechou ali o CRTF, né? Então houve novamente uma reestruturação desse suporte. Agora o suporte ele fica pavilado aqui para baixo. E a gente vai ter que ver. Essa LT é bem fractal, né? Não vou vender aqui dessa forma aqui com isso aqui. O que pode acontecer agora, nas próximas horas, que seria interessante para quem está de fora? Congestionar, zona de compra, ou então congestionar, descer, fazer uma nova mínima, congestionar, descer, fazer uma nova mínima dentro do congestionamento, caminhar a falha e dar uma compra. Daí essa compra, você começar a buscar alguma coisa aqui que vá. Essas LTs provavelmente farão as próximas ondas de retração, né? E uma retração de 62 desse movimento de baixa aqui. Bom, é isso. Aqui fez 2 de baixa. Qual o fundo D1 lá, ele pavilou no H1? Só dá uma olhadinha lá, por gentileza. O fundo D1. Aquele linha que você traça. Que daí fechou, desfechou, foi para cima, é isso? Mas mesmo assim é uma região, essa que é a lógica, né? Fundo D1 é D1. O H1 do fundo D1 não. Você inventou isso aí. É um fundo padrão D1. Precisa fechar o dia. Ali, enquanto tá H1 ou não, é fundo, é região de fundo D1. Aí tu vai vendo se tem probabilidade ou não de fechar de acordo com os sinais. Aqui é mais difícil porque tinha CLT. Daí tu vai fazer o viés ali, né? Vestígio, indício e evidência.
Ele, inclusive, usa a linha de tendência do fundo H1, fundo D1, desculpa, para fazer esse pivô. Então, aqui já é uma evidência de que está se comportando como resistência, né? Tem a primeira onda, cai, CRTF, cai, pá, volta e dá essa queda. Então, uma pergunta, tem diferença? Quais são as diferenças entre retração, pullback e continuidade? Ou são sinônimos? Estava pensando sobre isso. Não, continuidade da tendência, né? Uma continuidade de micro tendência, que daí você vai ter tendência macro, tendência micro. Por exemplo, aqui a gente tem algumas tendências. Tendência macro do Bitcoin é de alta, ele está uma tendência histórica de alta. Não dá para você ir lá na internet e falar que está com tendência de baixa. Tem 3 meses que cai e anos que sobe, né? Sim. Não. Então, Uhum. o próprio princípio de tendência é máximas e mínimas ascendentes, ele está com máximas e mínimas ascendentes. Então, a tendência é de alta, não dá para você falar que é de baixa, só que daí você começa a entrar numa zona de fractal menor. Tendência semanal também é de alta, né? Aí você começa a ir para diária, você está com uma tendência de baixa. É uma micro tendência de baixa dentro de uma tendência de alta. Daí o que eu vou ter? Uma retração, essa tendência diária, ela não é uma tendência isso é uma tendência de retração, né? Essa tendência de retração, ela está dentro de uma expansão, de uma possível expansão, sacou? Então, por exemplo, o que isso quer dizer? A hora que caminhar essa falha, essa tendência, ela exaurir, né? Provavelmente aqui, aí a gente começa por 60 mil, começa a ter alguns pontos, vai ter que fazer o viés aqui, vestígio, indício e evidência. Alguns pontos para uma reversão dessa tendência diária em favor da tendência semanal e mensal, né? Aí isso seria uma simetria, tá bom? Aí pullback. Pullback é o mesmo nome que retração, só é em inglês. Então, é mais bonito falar pullback, né? É um pullback, é uma retração. Retração e pullback é a mesma coisa. Agora, continuidade, aí tem dois, são cargos de sinais. Sinais e padrões, vamos colocar não sinais, vamos colocar padrões, tá bom? Patterns, padrões. Padrões. Aí os padrões são padrões de continuidade. Então, essa tendência diária pode ter padrão de continuidade. O que seria um padrão de continuidade nessa tendência diária? Esse pivô aqui, ó. Tá vendo? Um Las Vegas aqui. Las Vegas, quer ver? Vamos colocar lá. Las Vegas, ó. Esse Las Vegas aqui, esse Las Vegas aqui é um padrão de continuidade, tá bom? Esse aqui é tudo um padrão de continuidade do quê? Dessa queda aqui, né? E, por sua vez, é um padrão de continuidade dessa queda aqui, ó. Tá vendo? Agora, pode ter um padrão de reversão. Vamos dar um zoom aqui no M15, né? Isso aqui é uma tendência de M15, de 2 dias, quase que intraday. Aqui, se der um padrão, esse padrão aqui é de continuidade, o que seria um padrão de reversão? Ele viesse aqui e desse um padrão de reversão. Esse padrão é reversão dessa M15, mas é de continuidade do mensal e do semanal, percebe? Daí, nessa linha, você faz aquele estudo de acronia, anacronia e sincronia. Né? Continuidade e pullback, então. É essa que são as diferenças. E retração e pullback é a mesma coisa. Isso. Continuidade é a favor ou não da tendência, continuidade ou de reversão. Continuidade ou reversão. Aí tu vai ter que ver se essa continuidade está sendo dada. Por exemplo, vamos supor que aqui no H1, aqui é o diário, aqui é o M15, né? Lá no M1, o Gusso vendeu aqui. Ele vendeu um padrão de reversão a favor de uma reversão também desse M15, mas em continuidade da tendência diária. Em exaustão dessa reversão. Isso está uma exaustão dessa alta em continuidade daquela baixa. E aí, aqui, essa venda de hoje é um padrão de continuidade e ignição. Continuidade e ignição, correto? Por quê?
Eu estou numa cabeça de pivô, ele não está em exaustão. Eu estou usando a própria cabeça de pivô como ignição. Então, uma ignição. Tá claro? Tá mais claro? A exaustão é quando já chegou na completude, é isso? Ali só fez um ABC. A exaustão Seria seria uma... por aqui, ó, que já é uma zona de exaustão. A exaustão seria isso que você falou mais cedo ali. Aqui, ó, do H1. Ó, aqui eu já não posso dizer que aqui é uma ignição. Eu estou longe da cabeça do pivô, eu já estou com completude, aqui já é operações de exaustão. Então, olha só, qual é a diferença prática disso? Se você pegou uma venda aqui, se você pegou uma venda aqui, você pegou vendas de inícios da tendência, né? Então, é uma pré-ignição, ainda é uma ignição, é início da tendência, não tem como tu saber que é uma ignição, tu vai pegando, vai vendo, usa uma tríade, aqui é um ponto ótimo para tu vender, só que ele é arriscado, tu tem que acertar aqui meio que o fiofó da mosca. Então, o que você pode fazer? Pega uma tríade, liquida 2, mantém, aí tu já pegou esses pips aqui, aí depois tu entra aqui, tu vai mantendo, vai usando gerenciamento para controle emocional, gerenciamento financeiro para controle emocional, né, a técnica e o gerenciamento financeiro para controle emocional. Vamos supor que você pegou aqui, ó, esse trade, aí ele veio, venceu aqui, o Augusto liquidou aqui, deixou uma conta, ele volta para esse lance de ignição, voltou para essa zona de ignição, ele fica. Aqui é uma ignição, só que agora, se por um motivo deu uma venda, não tem, tá? Mas se por um motivo lá no M1 deu uma venda aqui, essa venda não é mais de ignição, porque você mesmo acabou de mapear falando que já tinha tido aqui uma expansão de ciclo, né? Em uma zona de simetria. Então, qual é a diferença? Quando você consegue mapear um sinal de ignição, o teu lucro ele tende a ser maior, buscar movimentos maiores. Quando você mapeia uma zona de exaustão, buscar movimentos mais curtos. Por isso que eu falo lá para o iniciante que não é assim, agora eu sou um trader que vou operar movimentos grandes. Não, agora eu sou um trader e vou operar pequeno. Sabe aquela discussão que geralmente tem ali na comunidade do Discord? Sim, operar geralmente, tempo gráfico maior, que é mais tranquilo. Eu vou olhar, o cara fala assim, eu vou pegar um tempo gráfico maior. Não, eu vou pegar um tempo gráfico menor. Cara, não é bem assim. É onde você está. Só que daí o iniciante não vai conseguir entender onde ele está. Daí o cara vai dar uma surtada. Por quê? Porque falta humildade de entender que leva um processo para entender onde é que está. Primeiro, porque vai ter que entender as ferramentas. Segundo, porque vai ter que saciar a fome por lucro, porque ela tem, né? Ela existe. O cara tá ali há 2 meses, não tem lucro, ele começa a desistir. É a única profissão que em 2 meses ele tem que estar no resultado, sacou? No jiu-jitsu, o cara com 2 meses está continuando apanhando todo dia. Com 2 meses de jiu-jitsu, o cara começou o jiu-jitsu porque ele apanhava na escola, aí com 2 meses ele tá apanhando na escola e no jiu-jitsu também. Não tá batendo em ninguém, na real, tá apanhando todo mundo. Mas no mercado financeiro o cara quer tá ganhando dinheiro, então tem que saciar isso. O método Atos ele consegue saciar isso, só que ele não consegue saciar as duas coisas, a tua sede por lucro e a tua sede por conhecimento. A Bíblia diz o quê? Que o conhecimento incha, né? Então, esse cara quer ficar inchado, ele quer saber exatamente onde é que ele está, mas ele não tem pneu rodado para isso, ele não tem a maestria, não tem aquelas 10.000 horas para isso, entendeu? Ele pode estar obtendo lucro, sendo humilde, pegando lá poucos movimentos, usando gerenciamento para isso. Ele fez lá e vendeu um Congibox. Para vender Congibox é uma semana de estudo. Uma semana de estudo ele venderia esse mesmo sinal que o Gusso vendeu, só que daí o quê? Ele provavelmente sairia nesse movimento no Oh My God, porque ele não tem muito gestão comportamental, gestão técnica. Né? E no começo não tem muito dinheiro, então ele tem pouco das 3 gestões, financeiras, técnica e comportamental. Vai sair com pouco. Não, mas daí o cara quer, do nada, ele quer ser o trader que pega mais movimentos. Se ele quer ser o trader que pega mais movimentos maiores, ele vai ter que começar a fazer trades de ignição, porque os trades de exaustão, eles são menores, porque você pode tomar uma invertida, maior risco de tomar uma invertida. Novamente, vai aquilo que eu tento falar para vocês, quando você está bem posicionado, você consegue fazer uma gestão financeira, comportamental e técnica melhor. Sim, faz total diferença. Simplesmente porque você está bem posicionado. Como é que eu vou saber que isso aqui vai ser um trade de ignição? Você não sabe, você tem a possibilidade. A hora que ele vem para cá e retoma, poxa, aqui era um trade de ignição, estou bem posicionado. Agora, um trade aqui, qualquer que fosse, ele é de exaustão.
Sim, sim. Ah, quer dizer que o preço aqui vai ter que bater aqui e subir? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando? Só tem um jeito do preço cair. Ele necessariamente vai ter que passar por suportes. Então, tem suportes aqui, eu vou ter que fazer o que aqui? Quando chegar nos suportes, eu vou ter que fazer o trabalho do viés. Vestígios, indícios e evidências de manutenção da saúde no trade. Então, para manter a saúde desse trade, aqui eu vou ter que fazer o viés. Vestígio, indício e evidência da saúde do trade. Tudo bom. Eu não sei o que o mercado vai fazer quando ele chegar aqui. Eu não sei, cara. Isso é igual comportamento, é igual relacionamento. Eu não sei como você vai se comportar comigo, Rafael, quando você tiver 100 milhões de dólares na conta. Tem tendências. Poxa, acho que o Rafael vai continuar a mesma pessoa, andando de chinela havaiana e blá, 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 blá. Beleza, né? Eu acho. Tá ali. Mas às vezes tu se torna um babaca. Em algum momento, se você for se tornar um babaca, você vai dar vestígios, indícios e evidências. Eu não sei como é que a minha esposa vai se comportar comigo e com a sociedade quando a gente for bilionário. Mas eu tenho indícios, vestígios e evidências disso. Eu não sei como eu vou me comportar. Eu não sei como a minha filha vai se comportar tendo muitos recursos, porque eu sou do tipo que eu vou deixar herança. Mas tem vestígios, indícios e evidências. Ler os sinais, né? Isso aí. E não tem como eu saber, tem que ver o que? A história, eu tenho que acompanhar a história. Qual é o maior erro do especulador? Ele tentar pular o presente e determinar o futuro. Ele quer ler a última página, não vai entender nada. Então eu tenho que ler o que o gráfico está fazendo, eu não tenho que prever, eu tenho que reagir a ele. Então agora eu tenho uma informação que fechou um CRTF, então o método Atos ele cataloga a linguagem do gráfico de uma forma que a gente consegue ler o que ele está falando. Só que a gente não consegue prever o que ele vai falar, a gente consegue iluminar uma engenharia reversa de possibilidades de padrões de reversão ou padrões de continuidade, correto? Sim. Só que isso criam as teses de investimento que a gente faz. É aquela teoria das teses, das aulas das teorias das teses, percebe? Tese 1, tese 2, tese 3, tu vai validando ela e usa daí, portanto, gerenciamento financeiro, que é gestão de risco, risco-retorno, ROI, né? Tu tem que ter um payoff bom, favorável para aquele teu trade, para o trade que você vai fazer. Você precisa de usar stop loss, porque não é uma certeza, é só uma tese, é uma iluminação, é um mapa. Você precisa mapear o mercado, que é isso que a gente faz aqui. Nada mais é do que mapear o mercado. A gente pegou do mensal, mapeou o semanal em suas tendências, em seus momentos, em seus suportes e resistências, mapeou o diário, correto? Foi descendo o tempo gráfico, mapeou o H1, passa pelo H4 e dá uma olhada no gráfico limpo, passa pelo M30, dá uma olhada no gráfico limpo, M15 mapeado, vai para o M5, que ele já é meio operacional, só que com cuidado, ele é um operacional com cuidado, ele pode servir de garantia ou não, tá bom? E o M1 vai para o M1, que é o teu operacional, é onde você vai clicar mesmo, sacou? Aí o MT5 tem o M2 também, se não me engano, daí tu fica tem um M2, o Ninja Trader tem um M2 também, você pode usar o M2, né? Enfim, você vai usar, a IQ Option vai ter os centavos, os segundos lá. Galera, eu não sou a favor de opções binárias, mas eu já fui lá estudar o gráfico de segundos e os padrões estão lá, a mesma coisa, só que não precisa da gente descer do M1, né? Sim, sim. Então, o que acontece? A partir do momento que eu entendo que eu não vou prever, eu vou reagir, eu vou esperar o viés. O viés positivo, né? O viés positivo, eu já vou chamar, ó. Boa, acho que a gente está chegando. Ó, um viés positivo, é um T isso aqui. Que é vestígio, indício e evidência da saúde do trade. Da saúde do movimento. Que o gráfico está me falando? Aí eu entro assim, ó. Eu faço um mapa do mercado. Aqui eu tenho um mapa de um trade de compra de pullback, ou seja, retração. Isso era. Claro que era retração, cria até congee box, vai para a zona de venda, vai padrão 2, 3, ciclo, dentro da cabeça do pivô, que é uma zona de ignição, correto? Perfeito.
Aí, beleza, eu faço o meu gabarito, meus norteadores. Então, isso aqui é um norteador de venda para quem está chegando agora e vai pegar esse gabarito que eu vou enviar na escola, na comunidade. Ele pegou, os norteadores estão feitos, então aqui ele vai saber que teve um norteador de venda. Não é que não é para ele se enganar, a autópsia não dá dinheiro, mas ele dá um norte. Quando você vai norteando o mercado, você faz igual uma luta de boxe. Quem acompanha a luta de boxe sabe, no boxe é bem característico. Às vezes o cara tem um tique, ele dá um jab, jab direto, jab, jab direto. Quando tu mapeia o pace ali do teu oponente, O ele dá padrão, jab, jab né? direto, tu sai e pega ele no pace dele, no Uhum. ritmo dele. Então, o gabarito, ele serve para você mapear o mercado com os norteadores de compra ou de venda para você pegar o ritmo do mercado. Isso aumenta a tua moral, isso aumenta a tua confiança, a tua autoestima, isso aumenta ali a tua moral como trader e geralmente você entra num ciclo de acertos. Uhum. Quando você começa a entrar num ciclo de erros, o que você precisa fazer? Quebrar esse padrão de ciclo de erros e mapear o mercado novamente. Mapear com os norteadores de compra e de venda, do tempo gráfico maior para o menor, mapeando o mercado para que você quebre aquele padrão de ciclo de erros e comece a entrar no ciclo de acertos. Se for preciso, você dá um tempo para o mercado sair daquele contexto ao qual você está perdido, para ele te dar um novo contexto onde você vai estar mais tranquilo. A boa notícia é, você sabe quando você está perdido, você está em dúvida. Você fala, puta, aqui eu estou em dúvida, mas vou entrar mesmo assim. E você sabe quando você está tranquilo. O problema é que pela ganância, daí controle emocional lá do behavior finance, o fear of missing out, né, o medo de ficar de fora, todo aquele behavior finance, behavior economics que faz você tomar risco. Às vezes não entende que, por exemplo, você toma um risco maior quando você está cansado, tende a tomar um risco maior quando está cansado, então está faltando um sono. Quando teus hormônios estão desbalanceados, quando tua testosterona, no caso masculino, está desbalanceada, né? Quando é mulher, tem baixa testosterona, tende a tomar menos risco, porque é necessário também tomar risco. Então você precisa de um treinamento de força, você começa a ajustar a tua vida em prol dessa mapeada do gráfico. Você mapeia o gráfico, a técnica te mostra o que é o objetivo, te mostra os norteadores de compra e de venda, você ajusta a tua vida, cria o teu mapa, entende o princípio da PNL, que o mapa não é o território, entende os princípios de modelar comportamento, então você usa a técnica para modelar o teu comportamento e usa o Enneagrama para mapear também os comportamentos que você quer para te ajudar a alcançar o que você quer. É aquele pergunta de estronca cérebro. O que eu quero? O que eu estou fazendo está me dando o que eu quero? Não, não está me dando o que eu quero. Então, qual é o eneatipo que tem esse comportamento que eu quero? Pô, é o tipo 1, é o tipo 2, é o tipo 3, então vou mapear quem que eu conheço que é desse tipo, como é que ele faz? Vou procurar o Rafael, que é o tipo 5. Puxa, Rafael, ele é muito mais centrado, ele é tardio em falar, ele não se precipita. Puxa, eu quero aprender isso aí. Vou observar o Rafael e vou começar a ser mais tardio em falar, vou me desenvolver naquela linha, modelando o Rafael. A princípio, é uma motivação de baixo nível, que é simplesmente financeira, você só quer bufunfa, dinheiro, money, né? Mas com o passar dos anos, você percebe que essa busca pelo dinheiro técnico te faz uma pessoa melhor. E aí você começa a ter umas motivações mais altas ali, que seriam um altruísmo, ajudar os outros. Você percebe que, por exemplo, quando eu ajudo o Rafael a subir a montanha, eu subo a montanha também. Eu começo a ser mais desapegado porque eu tenho mais stop loss. A Micaela mesmo, minha esposa, ela costuma falar, quando a gente toma uma ré, aqui todo mundo toma ré, ou ar-condicionado, ou infiltração, ou batida de carro, ou seguro, alguma coisa, peça de carro, alguma coisa é inerente da vida, vai ter alguma coisa, né? Ela fica mal ainda quando ela toma uma ré assim, que sai uns 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, sabe? Que não estava esperando. Aí ela vira para mim e fala, para você é fácil, você está acostumado já com o mercado, você lida com esses valores e tal. Então, e realmente, aqui, pô, 2, 3, 4 mil, às vezes eu tomo num stop. O que eu vou fazer? Aí eu vou chorar quando tiver que pagar 2, 3 mil, 4 mil ali? Não, cara, liga o Tim Maia, aquela música do Acende o Farol, né? Que na verdade é Send Far All. Send Far All. Send Far All, manda tudo para longe.
tchau. Ah, deu um pneu furou, sendo farol. Perdi esse trade, sendo farol. Mas eu tenho que fazer essa gestão comportamental. Sem o gabarito, sem mapear o mercado, sem ter os norteadores, eu não consigo fazer o viés. Sim. Aí eu sou fruto do viés. Aí entra no que eu falo assim, ó, para vocês. Ou eu opero o mercado, ou o mercado me opera. E o mundo é assim. Todo mundo. E o mercado é tudo, tá? JP Morgan falou que o mercado ia absorver toda a esfera da humanidade, do mundo, da sociedade. Isso década de 70. Eu já vou além, hoje. Já uns 15 anos meditando sobre o que ele disse, eu já vou além, eu falo que o mercado, ele é tudo. Tudo é o mercado. Por isso que a gente é tão refém do behavioral finance. Todo mundo ou tá operando o mercado, ou é operado pelo mercado. Todo mundo. A única diferença é que aqui a gente usa um espelho matemático gráfico. Isso aqui, o Candle é um espelho matemático gráfico do mercado. Só que aqui, quando eu me desenvolvo como operador, eu viro um negociador melhor. Quando eu me desenvolvo como operador, eu viro um investidor de longo prazo melhor. Mesmo operando day trade, sim, se for um método objetivo, você vira um investidor de longo prazo melhor. Você consegue segurar mais a trolha, você consegue ler melhor as suas posições, se está em continuidades ou reversões. Quando você é um operador, você consegue ver a sua vida e ver se aquilo que você está fazendo é um sinal de reversão ou de continuidade. Por exemplo, cara, nesse mês aí de março eu diminui drasticamente o consumo de álcool e aumentei drasticamente os meus treinos. Jiu-jitsu estou com todo dia, musculação quase todo dia também. Né? Tô para aumentar mais ainda, tem o cardio, tem a bike, bastante água, minha alimentação ainda tem muito doce, mas ainda tá boa a minha alimentação. O que que acontece? Sinal de continuidade do quê? Da construção de um físico melhor, menos gordura, mais força, sono melhor. Não tô falando mal do álcool, entendeu? Tô falando que agora, se eu tô bebendo todo dia, bebendo muito uísque, toda hora, preciso disso, cara, pode ser um sinal de reversão. De reversão da saúde ou continuidade da doença. Sim. Entende? Então tu tem que ficar atento aos sinais, né? Os sinais seguirão aqueles que creem, né? Aos vieses. E aí tem que ficar ligado. É isso, basicamente é isso. Assim, ó. E não tem segredo. É de uma facilidade absurda de cair o fiofó né, o botão. Não é? Nessa conversa Só que daí o que acontece? A capacidade humana absurda de complicar as coisas. Por isso, o princípio KISS. Keep it simple, stupid. Sim. O keep it simple, que é o manter as coisas simples, é para te lembrar que a simplicidade requer uma ação. Ela não é natural. O natural do ser humano é complicar. E aí ele começa a complicar através de generalizações. Primeiro ele vai falar assim, estou perdido, estou nisso, para mim é difícil, para mim é isso, pô, é muito... Cara, ontem eu estava falando com o Gusso à noite e ele falou alguma coisa assim difícil. Eu fui perguntando para ele, difícil o quê? O que exatamente que é difícil? Ah, é difícil para mim ainda. Isso aqui. Ele fazendo dinheiro, posicionado, fazendo grana boa. Sim. É difícil para mim ainda. Mas, cara, primeira coisa assim, por que tu achou que não ia ser difícil nesse momento? Imagina eu chegar lá na academia contigo e quero pegar hoje 40 quilos de cada lado. Vai ser fácil? Vai ser difícil, meu amigo. Aí eu chegar lá e me surpreender e falar, ah, não, Rafael, é muito difícil isso aqui, cara. Não era para ser mais fácil? Esse treino tá muito difícil. Né? Ou então, tu, no meio do treino, assim, no meio pro final do treino, falar assim, não, tô muito cansado, esse treino aqui, tô muito cansado. Cara, qual é a resposta certa, racional? Que bom que você tá cansado, porque a percepção subjetiva de esforço, na escala de Borg, você tem que estar cansado nesse momento. A Não tendência é necessariamente sempre pro lado negativo, né? O mas tem que pensamento é estar sempre pro treinado, lado exato, é negativo, a esperado. pessoa tem que É reprogramar tudo isso. Exato, é esperado que você esteja assim. Agora, surpresa estaria se nesse momento do treino tu não tivesse nada de cansaço. Pô, o treino tá mal prescrito, correto? Então, o PSD0 que eu ensino para vocês, que é percepção subjetiva. Como é que é? Percepção... Desempenho? Não lembro agora. De dificuldade. Percepção subjetiva de dificuldade.
Ela tem que ser 0. Você tem que ter dificuldade 0 para traçar SLT, dificuldade 0 para traçar a falha, tem que ser 0. A hora que você conseguiu levar a técnica separada por um PSD 0, daí você vai conseguir juntar todo o quebra-cabeça. Mas se você não consegue traçar uma falha, se você tem dúvida no que é um swing, no que é um rally, no que é um topo, no que é um fundo, no que é uma, sabe? Não tem como, cara, tu querer juntar tudo. Primeiro tu vence o separado. Jack Stripador, vamos por partes. Porque o complicado é o simples amontoado. Então você vence o separado e aí vai ficando simples. Agora, quer complicar? Começa a generalizar. Começa a generalizar. Começa a querer resultados que você não se esforçou para ter. Você fala assim, eu quero ser um trader que pega 200 só porque eu quero. Só porque quantas vezes já vimos pessoas aqui na escola falando, agora eu vou pegar 200 pips só porque alguém pegou. O cara pegava 50, dentro da percepção dele, do momento dele estava certo, ele quer o quê? Agora 200, porque alguém pegou. O Warren Buffett estava certo, não é a ganância que move o mundo, o que move o mundo é a inveja. Se comparou, se lascou. Comparou, se lascou, meu amigo. Tem que se comparar o teu operado com o gráfico, não é o teu operado com o outro, é com o gráfico. É sempre o gráfico, sempre o gráfico, sempre o gráfico, sempre o gráfico. Ali é cru, ali é a fonte, entendeu? Do mercado mundial. Se tá certo ou se tá errado, o gráfico não mente. O preço é o que é. Ele é o que é. Caiu porque mais dinheiro vendeu do que comprou. Acabou. Essa é a única justificativa. Não tem Trump, não tem Lula, não tem Janja, não tem nada. Só tem o seguinte: mais pessoas compraram e mais pessoas venderam. Mais dinheiro, na verdade, comprou, mais dinheiro vendeu. Só isso que importa. O resto cria viés negativo. O viés positivo é você se conectar ao gráfico. Vestígios, indícios, evidências da saúde do trade. Tudo bom. E aí, dentro disso, você vai deixando as coisas simples. Dia após dia vai ficando fácil. Não é chegar e começar a treinar musculação e querer pegar 40 quilos de cada lado no supino. Vai começar com 10. Tô frustrado porque já tem um mês e ainda tô pegando 10. Não tô pegando 12, meu amigo. Tô frustrado porque tem 2 meses que eu saí de férias, eu pegava 20 de cada lado, agora eu tô pegando 15. Mas é isso, cara. É um sistema. É a homeostase. Mudada e sem comparação. Sem comparação, é a homeostase do teu corpo. Então, a generalização é o grande princípio, por isso que você está sob domínio da Matrix quando você generaliza. A generalização é o grande startup de você se perder do gráfico. Então, você tem que parar de generalizar. E, geralmente, a generalização vem através de uma terceirização. Eu estou perdido. Eu não sei contar ondas, estou perdido. Ele está generalizando. Tu pergunta para ele assim, tá perdido no que exatamente? Fulano, você sabe fazer uma linha de tendência? Sei. Sabe fazer a falha? Sei. Sabe o que é uma figura de desenho? Sei. Sabe o que é um conge box? Sei. Tá perdido no que exatamente? Porque falar que está perdido não resolve, entendeu? Tem que falar exatamente o que tu falou. Tu foi e falou, tem ali o candle H1 fechando o D1, o fundo D1. Ali já se comporta como suporte de resistência? Não. Pronto. Foi específico, entendeu? Aí essa especificidade vai levando a gente para a conexão da realidade. Toda vez que a gente quiser se dopar, a gente generaliza. A gente vai se desconectando da realidade. O nosso cérebro faz isso naturalmente. Por isso que é tão difícil ser trader. Ser trader é difícil porque o cérebro naturalmente ele generaliza as coisas. Por que ele generaliza as coisas? Porque a dor dói. Quer fugir da dor. Então, por exemplo... Proteger, né? Um instinto já natural. Proteger. Por que quando você se machuca com uma pessoa, fica magoada com ela, quando os anos passam, você tende a achar que aquele problema que foi causado não é tão grave assim? Porque o teu cérebro começa a generalizar, porque senão não iria ter contato social nenhum. Sim. E ter o contato social, networking, sempre foi motivo de evolução, assim, de tipo, o mais forte sobrevive, o que se adapta melhor sobrevive. Então, as sociedades que fizeram grupos dominaram. Foram criados os reinos e tal, dominaram. Os vikings desapareceram porque eles não queriam fazer grupo com ninguém. Desapareceram. Então, quando você generaliza,
você já está acostumado a meio que não é perdoar, você vai tirando o poder daquele, o cérebro naturalmente ele vai te afastando daquela dor que foi ocasionada, generalizando as coisas. Não foi bem assim. Se tu para pensar realmente o que aconteceu lá naquele momento, naquele ano, tu volta a ter aquela dor. Especificamente. Então, no mercado, o que acontece? Tu vai começar a generalizar para fugir da dor. Só que é aí que vai vir a trolha, entendeu? Isso aí não é fuga da dor, isso é apenas o anestésico, analgésico que o Atoshi está colocando ali. Sim. Antes de botar a trolha. É de pirona. Exatamente. Então é assim. A única forma de ganhar dinheiro, quem estiver me ouvindo, é se conectando com o mercado. E se conectar com o mercado é o quê? É gabarito, é mapear o mercado, é ter norteador de compra, venda ou ficar de fora. É ter norteadores claros de suportes e resistências de forma objetiva. Em cima disso aí, entender sobre tendências macro e micros. Em cima disso aí, sobre padrões de reversão e padrões de continuidade. Em cima disso aí, viés, vestígio, indícios e evidências. Tudo tem que ser PSD zero, percepção subjetiva de esforço zero. Tudo zero. É teu trabalho deixar isso zero. E aí você vai ter que fazer gestão de técnica, gestão de tempo, gestão de dinheiro, gestão emocional. Aí tu vai ter que se desenvolver com tudo isso que a gente falou hoje, como pessoa, como operador. Maravilhoso, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Ainda sou pago para isso. No mercado paga para isso. Né? Alegria. Eu acho maravilhoso, eu não tenho frustração nenhuma, foi-se o tempo que eu fiquei frustrado quando eu era mais besta. Hoje não, em tudo dai graças, sabe aquele versículo em tudo dai graças? A hora que a galera que é trader mesmo entender em tudo dai graças, cara, acabou, tu vai construindo ali a tua rotina e é o que o Hélio Gracie, mestre Hélio Gracie falava sobre jiu-jitsu. Jiu-jitsu é arte suave, vamos falar sobre arte suave no trade agora. No jiu-jitsu não existe perder. Ou tu ganha ou aprende. Se a tua técnica é objetiva, se ela é mapeada, se ela é padronizada, se ela é replicável, né? Não existe perder. Ou tu ganha ou tu aprende. Ah, eu perdi lá. Não precisa perder dinheiro. Pode perder pouco dinheiro. Daqui a pouco tu começa a fazer uns trades que um trade vai pagar 10 stops que tu tomou, entendeu? Sim. Essa visão. Daqui a pouco tu começa a fazer uns trades que um trade paga um ano de stop que tu tomou. Se soma todos os stops do ano passado, aquele trade pagou todos, entendeu? Sim. Tipo, cara, é isso, ou tu ganha ou tu aprende, é uma coisa de você criar uma estrutura. E aí isso não é para muitos, isso é para poucos. Por quê? Isso é preferência temporal, o nome disso. Preferência temporal é um dos atributos para tu medir a saúde de uma sociedade. No Brasil, falando de Brasil, porque estamos aqui, infelizmente nós não temos uma cultura onde a preferência temporal é boa. O que é uma preferência temporal? É eu abrir mão do lucro hoje para eu ter um lucro maior amanhã. Abrir mão de, por exemplo, hoje mesmo eu vou fazer isso com a Manu. Vou pegar ela, ela gosta de doce, obviamente, uma criança saudável, criança gosta de doce. Eu vou pegar e vou dar um doce para ela. Aí eu vou dar um doce lá para ela. Aí eu vou perguntar para ela: você prefere comer esse doce agora? Ou daqui a 1 hora eu te dou mais 2 doces? Porque eu quero treinar a preferência temporal dela para que ela consiga guardar o doce a despeito dela querer comer agora em prol de um lucro maior no futuro. Entendeu? Sim. Então eu vou fazer isso para treinar a preferência temporal, porque a nossa sociedade, ela não tem uma preferência temporal treinada. Ela faz o quê? Gasta o dinheiro que nem tem. Não é? Eu tô dando uma mesada pro meu filho e tá guardando lá. Pronto, preferência temporal tá alta. Aí o que você tem que fazer, na minha visão, né? Você tem que colocar uns juros em cima do que ele guardou, para ampliar a preferência temporal, entendeu, dele. Eu abri uma conta para ele já, ele pega Pronto, o dinheiro, uma já conta, investe, mas um bônus, uma bonificação como pai mesmo. Ah, Colocar ali, ó, tu guardou isso aqui, eu vou te dar uma bonificação, pau, sacou? Para ele começar a ampliar essa preferência temporal, sacou? E lógico, não é uma coisa absurda toda hora, senão tu estraga o aparato sensorial dele. Mas nós temos esse problema. Jamais compre coisas novas com dinheiro velho, né? As pessoas, pelo contrário, nem têm dinheiro velho. Estão comprando coisas novas com dinheiro que nem é velho, que nem tem, que é dinheiro do futuro ainda, né?
Então, isso é o quê? Um lapso na preferência temporal. Isso aí desestabiliza você como operador. Essa é a maior dificuldade que a gente tem como iniciante operador. Desculpa, não é técnica. Uhum. A técnica é extremamente necessária. Naquela discussão besta de técnica ou emocional, não tem que ter essa discussão. Sem técnica não existe controle emocional. Desculpa quem fala o oposto, está errado. Quem fala o oposto não entende sobre objetividade de mercado e opera alguma coisa subjetiva. Se é subjetiva, eu já desconfio que é só fachada, não faz dinheiro do mercado. Tem que ser objetivo. Sendo objetivo, daí eu tenho controle emocional, começo a ter controle comportamental. Mas não é, aí eu preciso fazer esse trabalho. É um negócio longo, cara. Na real, método Atos hoje, plano vitalício é R$ 3.997, era 3 milhões, porque bicho, tá de graça, né? 3 mil. Tá. Escreve aí, ó, se esse vídeo for pro YouTube, escreve aí que se vale a pena ou não ser aluno aqui do Método Atos. E quem não tá aí tá perdendo tempo, porque vai demorar o tempo que for para tu se desenvolver da mesma forma. Então não adianta querer esperar o tempo perfeito para ser aluno. Não vai ser, né? Não vai ter perfeição. É operando que tu vira perfeito, que tu vai ficando se aproximando da perfeição. Jigoro Kano, né? Quantos que estão voltando agora, né? Que começaram, desistiram, estão voltando no vitalício? E a mesma coisa, podem voltar, né? Podem voltar no vitalício, podem voltar. Muito em breve eu vou cancelar o vitalício e vou aderir a uma mensalidade. Vai ficar no frigir dos ovos. Vai ter um LTV, né? Vou ter um lifetime value maior, as pessoas vão me pagar ao longo da carreira. Então, é melhor comprar o vitalício, não tá resolvido. Porque assim, mesmo que o cara esteja fazendo dinheiro, eu duvido que ele vai sair daqui. Porque daí a hora que tu fica sozinho, meu amigo, tu não tem essa comunidade, perde, né? Tu pode se perder, cara. É importante tu ter, andar com pessoas que estão no mesmo objetivo e que são dedicadas. Isso aí não tem preço, cara. Tu ter esse contato, eu ter esse contato contigo, que é um cara que se esforça, por mais que eu tenha um pouco mais de conhecimento de mercado que você ainda, cara, mas eu tenho um contato contigo, não tem preço, tem várias coisas que tu agregou na escola, tem várias coisas que as pessoas agregam na escola, que sozinho ia ser muito mais complicado, desanimador, e às vezes tu vai passar por... Cara, não tem, cara, a gente está aqui nesse mundo, Jesus Cristo deu as cartas claras, ele falou, no mundo tereis aflições, e pronto, então no trade tereis aflições, né, que faz parte do mundo. Tá num grupo faz toda a diferença, com certeza. E tá no grupo faz diferença, porque no momento de aflição, de vacas magras, é onde você obtém o maior lucro, né? Foi aí que José prosperou. José prosperou na vaca magra, meu amigo. Ele estava pronto. Na vaca magra ele ganhou mais dinheiro. E a grande transferência de riqueza que está vindo aí, que é a última, antes da volta de Jesus Cristo, meu amigo, é a maior transferência de riqueza do mundo. Vai ser essa última aí. Nas vacas magras que a gente vai fazer bilhões. Tudo bom. Igual José. Mas, amém, bora nessa. É isso, cara, tá próximo. Investir no reino aí. Investe no que quiser, cara, tudo é o reino. O reino tá em todo canto. Fechou? Posso parar a gravação? Pode parar. Valeu, professor.